Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra receber vocês aqui para a gente estar conversando juntos, tá? E o nosso programa se chama Programa Pense Mais Leve, né? Porque é um programa destinado a um pensamento diferente, né? Então, o meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga e o intuito é a gente falar um pouquinho sobre as estratégias psicológicas em relação a quando se fala num processo de emagrecimento, tá? Então, por isso que a gente destina essas quintas-feiras para estar discutindo assuntos em relação a isso, tá? E para quem acompanhou hoje, que a gente acabou postando, né? O tema principal hoje, né, que nós vamos falar é como é importante nós conhecermos a nós mesmos e sobre as armadilhas que nós possuímos, tá? E como que elas podem interferir tanto no nosso processo de emagrecimento, tá? Então a gente vai aprender a identificar um pouquinho essas armadilhas, aprender a conhecer essas armadilhas que estão ligadas diretamente quando a gente busca um processo de emagrecimento, quando a gente embarca em um objetivo que a gente tem, tá? Então a gente vai falar também sobre as estratégias no finzinho mais, né, da nossa live, que te auxiliam a perceber os seus pontos fortes, né, o que você tem de bom, o que você às vezes tem, não é de ruim, mas são pontos mais fracos e que talvez precisariam, né, de um olhar um pouquinho diferenciado daqui a pouco para estar mudando, tá? Então, ou seja, essas armadilhas que a gente fala que a gente acaba caindo, né? Então, quais são as armadilhas que nós temos dentro de nós que a gente acaba caindo, tá? Antes da gente prosseguir, então, eu gostaria que quem está acompanhando e talvez não siga nossas redes sociais, tá? Mas a gente tem, então, o nosso canal lá no YouTube, onde a gente posta todos os vídeos de todas as lives que a gente faz, tá? Então, quem não está inscrito pode se inscrever depois dessa live lá no nosso canal. Vai estar tendo acesso a todos os materiais, todos os conteúdos, né, que a gente vai elaborando aqui nas nossas lives, tá? E também a gente tem a nossa página no Facebook, onde a gente posta também, né, os comunicados, quando vai ter as lives, e a nossa página no Instagram. Então, quem não segue ainda pode estar seguindo. Lá no Instagram também é bem bacana porque tem um link que leva direto para o canal do Telegram. Lá no Telegram é um grupo exclusivo, tá? Onde a gente também posta muitos materiais, conteúdos que a gente trabalha, certo? Então, quem não segue ainda, depois da live pode estar, né, acessando essas páginas, pode estar entrando, pode estar acessando os outros conteúdos que a gente já postou aqui. Então, é bacana porque daqui a pouco, se você perde, né, algum conteúdo, você pode estar entrando lá e assistindo novamente, tá? Então, dados esses primeiros comunicados aqui, né, hoje o intuito, então, a gente fala sobre essas armadilhas, né? Eu gostaria também de quem não assistiu as nossas séries de lives que a gente vem fazendo, também pode estar acessando lá. A gente vem fazendo lives assim que uma constitui a outra, né? Então, uma é sequência da outra. Então, se você perdeu, não assistiu, talvez pode estar acessando, tá todas elas estão lá na playlist do canal do YouTube, né? Então, é bacana porque às vezes pode ser que um assunto assim avulso não faça muito sentido. Então, se você perdeu, depois pode estar assistindo, tá? E eu vou começar então falando, né, nesse primeiro momento, né, pra gente estar pensando. Eu gosto muito de perguntas, né, para que a gente possa se questionar também, tá? Então, a minha primeira pergunta para a gente iniciar esse tema nosso hoje é: para quem deseja mudar os hábitos, quais são os conhecimentos necessários? O que vocês acham? Para quem imagina, eu quero iniciar em algum projeto, né? Eu quero iniciar um processo de emagrecimento, né? Quais são os conhecimentos necessários que eu preciso ter? O que vocês acham? Pensem aí. Vou chutar aqui, tá, pessoal? Provavelmente vocês vão pensar, é necessário eu ter conhecimento sobre alimentação, né? Sobre exercícios físicos, né? Questão corporal, enfim, alimentos, tá? Mas eu vou falar para vocês que tem uma coisa que é muito importante, tá? A gente ter conhecimento, tá? Que é sobre nós mesmos. Isso aí, tá? A gente precisa ter conhecimento sobre nós mesmos, tá? Se conhecer ou conhecer-se é um dos principais passos, ou seja, vamos dizer assim que é um dos passos mais importantes para a gente conseguir mudanças concretas, aquelas mudanças duradouras, né? Que se perpetuam, tá?
E aí nós temos que identificar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? Os nossos pontos de desafios. E também tem uma outra questão que a gente precisa identificar, que são os nossos pontos cegos, tá? Então, para eu buscar, né, uma mudança de hábito, eu preciso me conhecer, né? Conhecer essas minhas características, esses meus pontos fortes, esses meus pontos fracos, e ainda tem um ponto principal, que é aqueles pontos cegos, né? É que nem quando a gente dirige um carro, né, que tem aquele ponto cego lá no carro. Então, nós também temos esses pontos cegos, tá? E a gente precisa aprender a identificar eles. A gente vai descobrir aqui no decorrer, né, dessa nossa conversa, como que a gente pode estar aprendendo a identificar, tá bom? E quando a gente fala em hábitos, né, que é o que a gente vem falando aqui semanalmente, né, saber tudo sobre eles também, pessoal, tá? Não é o suficiente, tá? Por quê? Por que não é o suficiente? Para a gente conquistar os nossos objetivos, tá? Porque quando a gente fala um processo de emagrecimento, isso é muito amplo. Então, essa parte, né, nossa de consciência, de tomada de consciência, de percepção, né, de a gente entender um pouquinho como que funciona, né, as nossas crenças, né, do porquê que a gente age de alguma maneira, como que esses hábitos são formados, tá? A gente precisa ter muitas informações, tá? Então, vamos lá. Uma das informações muito importantes, tá, que a gente precisa ter é que você precisa ter informações, vamos dizer assim, do campo de batalha, tá? O que seria esse campo de batalha? Então, você mesmo, tá? Então, você precisa ter informações sobre você mesmo, tá? Você precisa ter informações também sobre as suas tropas, né? Que nesse caso, suas tropas seriam a sua vontade, as suas crenças, talvez as suas habilidades, né? Seria com aquilo que você conta, então, vamos dizer assim, supor a guerra, né? E a gente precisa ter conhecimento também sobre os nossos inimigos, tá? Quem que seriam esses inimigos? Então, os nossos pontos cegos, que a gente falou, que são aqueles mais desafiadores, que a gente precisa aprender a identificar, né? Que a gente não sabe quem é, tá? Então, a gente precisa ter todas essas informações, tá? Porque não é o suficiente somente saber tudo sobre os hábitos, tá? Ainda mais quando a gente adentra num processo mais complexo. Então, percebam isso, né? Aprendam a identificar, obter mais informações sobre vocês, né? Sobre as suas crenças, as suas habilidades, né? E aquilo que daqui a pouco vocês não conseguem perceber, que daí seriam esses pontos mais desafiadores, esses pontos cegos, tá? E aí, hoje, né, eu convido vocês para nós irmos juntos, né, fazer, vamos dizer assim, uma análise mais profunda dentro de você, para a gente buscar um pouquinho também esses pontos mais cegos, tá? Então, daqui a pouco, se você tiver papel e caneta aqui por perto, né, pega, anota, que talvez fica mais fácil. Eu gosto muito que quando a gente anota, porque parece que fica mais fácil, tá? Então, se tu tiver pertinho de você, pega, anota, né, para você ou responder depois, ou pensar, enfim, pra gente pensar junto, tá? E daí tem perguntinha novamente, tá? Então, vocês já podem anotar essas perguntinhas, tá? O que eu vou fazer, o que eu quero que vocês anotem e que vocês reflitam, tá? Quando vocês iniciam algum processo, seja ele de emagrecimento, enfim, objetivo, tá? Uma coisa que eu quero que vocês se perguntam e que vocês coloquem isso na rotina de vocês é: o que eu preciso melhorar, tá? O que você acha que você precisa melhorar? Que é um ponto que talvez não tá legal, que não tá bacana, que você sente dificuldade, tá? O que você acha que seria importante você melhorar, tá? Então, anota aí, daqui a pouco você analisa com mais tranquilidade, tá? Não precisa ser agora, tá? O que você percebe que você tem de bom? Quais são as suas características saudáveis, as suas características que você percebe assim que prevalecem mais e que são boas, que você se beneficia delas, tá? Então, anota aí também. E eu gostaria também que vocês anotassem por que eu reajo de determinada maneira em algumas situações, mesmo não querendo, tá? Então, vamos dizer assim, eu sei como eu deveria, né, agir, mas eu acabo agindo de uma forma errada. Por que será que acontece isso comigo? Pergunte para você mesmo, tá?
E o hábito da gente aprender a se questionar com essas perguntas, essas questões, por isso que eu gostaria que você se questionasse, tá? Porque é no sentido da gente aprender. E para a gente aprender, a gente precisa olhar para dentro de nós e se questionar, tá? Então, se questionar é um dos primeiros passos para a gente estar entendendo esses processos que estão dentro de nós, porque ninguém vai dizer, né, com certeza para você como que você é. Até a gente tem dificuldade, né, de identificar. Imagina as outras pessoas. Então, olhe para você, né, observe você, faça essas perguntas, né, o que pode melhorar, o que você tem de bom, por que você age assim de determinadas maneiras nas situações que talvez poderia agir de uma forma mais racional, né, mais assertiva, tá? Então, anote, não precisa responder agora, pode responder depois, mas pense, tá? E nós, enquanto seres humanos, enquanto, né, seres vivos, a gente tem características muito peculiares, né? E aí nós temos muitas vezes a característica de criticar tudo, né? Então a gente critica uma coisa, critica outra, o nosso dia a dia, o trabalho, a família, enfim, né? A gente está sempre criticando se a gente for olhar, tá? A gente critica também os nossos governantes, né? Que é algo que está muito em evidência, né, nos dias atuais. Por não serem transparentes, vamos dizer assim, tá? Mas nós, se a gente for pensar, nós, enquanto seres humanos, críticos e tudo mais, nós também somos governantes de nós mesmos, tá? É nós que nos governamos, não tem ninguém que, vamos dizer assim, nos manda fazer, né? A gente faz as nossas escolhas, nós tomamos as nossas ações, tá? Então, nós somos governantes de nós mesmos, tá? E o que acontece muitas vezes? Nós temos medo de nos reinventar em determinadas situações, tá? Então, ou seja, a gente também às vezes não é transparente como a gente gostaria de ser com nós mesmos, tá? Mas por que será que acontece isso, né? Se a gente critica o outro por ele não ser transparente, né? Vamos dizer assim, e a gente que se autogoverna, né, muitas vezes não é transparente com nós mesmos, né? A gente se auto-engana, se sabota. Por que será que acontece isso com a gente? O que vocês acham? Eu coloco aí, pessoal, que entra um aspecto muito importante, né, nessa pergunta que eu fiz para vocês, né, que é o aspecto do autoconhecimento, tá? Então, o autoconhecimento, a gente tendo um autoconhecimento mais refinado, né, a gente conseguindo observar mais, né, as nossas características individuais, ele se torna um grande aliado para a busca dos nossos objetivos, tá? Quando a gente aprende a compreender, a gente entende um pouquinho sobre nós mesmos, né? Ou seja, a gente obtém um autoconhecimento, né? A gente pode utilizar ele para empreender mudanças novas, né, nos nossos hábitos. E aí a gente consegue se desvencilhar, vamos dizer assim, mais facilmente daquelas armadilhas mentais que a gente fala, tá? Então, quando a gente obtém um maior conhecimento sobre as nossas próprias características e por que a gente age de determinada maneira, a forma de se livrar daquelas armadilhas mentais, né, que tem pelo nosso caminho, quando, né, a gente vai prosseguindo durante a nossa vida, fica mais fácil, tá? Mas é essa busca pelo autoconhecimento que é muito importante, tá? E se a gente for pensar hoje, principalmente, né, na atualidade em que a gente vive, no mundo atual nosso, cheio de tecnologia, que nunca houve um mundo com tanta tecnologia como nesse momento, né? A gente percebe que as pessoas, elas parece que têm um esforço muito grande, vamos dizer assim, para entender o externo, tá? Então, as pessoas estão muito ligadas à televisão, a celular, à internet, né? Tá ligada muito a essas situações que acontecem no externo delas, né? E aí, o que acontece? A gente deixa, né, nesse sentido de observar tanto, prestar tanta atenção só no externo, as pessoas deixam de entender e olhar para dentro de si. E aí é que acontece muitas vezes a perda da essência, né? Que a gente ouve muitas pessoas falando, ai, mas eu sinto um vazio, né? Parece que eu não me encontro mais, parece que não sou mais eu. E aí acontece quando a gente se presta tanta atenção, a gente fixa tanta nossa atenção no nosso externo, o que acontece no nosso externo, a gente esquece da pessoa que é mais importante, que está aqui dentro, que somos nós mesmos, tá?
E aí a gente deixa de encontrar aquela nossa essência, é como se houvesse uma ruptura disso, né? E a gente se separa dessa nossa essência que por si só já existe dentro de nós, tá? E aí nós vamos perdendo, né? Porque assim, a gente precisa no decorrer da nossa vida percorrer labirintos dentro de nós, né? Porque tudo muito estranho, é tudo muito confuso, né? E a gente vai percorrendo esses labirintos dentro da nossa própria história e a gente vai se tornando, né? Vamos dizer assim, vai se tornando um problema muitas vezes porque a gente não consegue encontrar saídas para esses labirintos, tá? E a parte do autoconhecimento, ela se torna importante nesse sentido, para que a gente, ao encontrar um labirinto, a gente consiga se desvencilhar, a gente consiga reagir a ele de uma forma assertiva, tá? E aí a gente vai encontrar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e a gente vai conseguir superá-los, né? Quando eles se tornarem maiores do que a gente imagina, tá? E aí, quando a gente aborda um processo de emagrecimento, isso se torna também importante, esse autoconhecimento, porque quando a gente encontrar esses labirintos internos, a gente consiga, né, se sobressair sobre eles de uma forma certa, né, de uma forma tranquila, e que isso não, vamos dizer assim, não nos deixe para baixo, não nos coloque num sentido de não sei o que fazer, não consigo, né? Que aí o que acontece é essa ruptura, essa perda do se autoconhecer, da gente não saber realmente quem somos, tá? Então preste atenção, se você tem percebido que você presta mais atenção ao seu exterior, volte a sua atenção para dentro de você, sobre como você se sente muitas vezes no seu dia a dia, né? Quais emoções que você tem sentido, daqui a pouco você vive um dia com muita raiva, ou você vive dias com muita tristeza, né, com muita angústia. Comece a perceber isso dentro de você, se observe, se olhe, e tudo parte daí, né, desse início para um processo de autoconhecimento, parte dessas perguntas que a gente precisa fazer para a gente entender o que acontece, tá? A Dani colocou aqui, não é fácil a arte de se conhecer. Não é fácil, tá? A gente sabe que tem vários estudos que falam, né, tem um estudo que fala das nossas personalidades, que é o Big Five, né, que fala dos estilos de personalidade, que é um dos maiores estudos. Mas mesmo assim a gente tem muitas vezes dificuldade de se conhecer, né? E isso está muito relacionado com a nossa personalidade, a forma como a gente reage, né? Então, às vezes é necessário buscar uma ajuda profissional, né, individual, para que isso seja abordado. Sim, às vezes é necessário, para que a gente possa se conhecer e entender por que a gente reage ou age, né, toma ações de determinadas maneiras em determinadas situações, né? Então, isso explica muito, mas esse processo já de autoconhecimento, ele já parte de um pressuposto, assim, que a gente precisa iniciar fazendo perguntas que parecem simples, mas que ao mesmo tempo vão nos dando resposta, tá? E assim, pessoal, né, a gente também não pode fugir de nós mesmos, né? A gente não tem como, porque a gente mora aqui dentro, né? O nosso corpo é a nossa casinha, tá? Então, a gente não consegue fugir de quem a gente é, de quem nós somos. Porém, às vezes a gente percebe ou vê que muitas pessoas fazem isso, né? Acabam vivendo uma vida assim, fugindo de si mesmas, né? Nesse sentido que eu falei, de muitas vezes prestar atenção muito lá na parte externa, no exterior, e esquecer da parte fundamental, que somos nós mesmos, tá? E a busca pela nossa maturidade interior, ela vai nos possibilitar grandes oportunidades de se conhecer e assim ir vencendo os nossos obstáculos. É denso, não é um caminho muito fácil, né? Exige um tempo para a gente se auto-percebendo, porém ela vai trazer muitas coisas boas, né? Que vai permitir que a gente consiga identificar, prestar atenção, né? E a partir disso elaborar estratégias para que a gente lide com essas situações de uma forma melhor, tá? Na nossa jornada do autoconhecimento, a gente pode descobrir que a gente tem muitos potenciais também que a gente muitas vezes não percebe, tá?
passa batido muitas vezes, e a gente tem muito potencial, todo mundo tem, né? Habilidades super importantes, além de muitas outras informações incríveis que vão nos auxiliando a fazer mudanças, né, daquelas nossas autocrenças muito fixas às vezes. E assim a gente vai libertando a nossa capacidade, né, de a cada vez mais mudarmos, né? A gente precisa estar em constante mutação, tá? Então esse processo ele se torna importante por isso. Vamos ver o que a Dani colocou ali. Por isso que muitas vezes fazemos escolhas e depois nos arrependemos, pois na verdade, se não nos conhecemos bem, como vamos saber o que queremos e o que é melhor? É isso aí. Então a gente precisa, né, saber o porquê que a gente faz determinada escolha, e não fazer por fazer, né? Por que eu me comprometo com aquilo, né? Por que eu busco aquilo? Então isso parte de um processo nosso de autoconhecimento, né, de busca das nossas próprias características internas, para entender também qual é o objetivo final da nossa busca incansável nos nossos dias, tá? Só que muitas vezes também, pessoal, entra algo que a gente precisa ficar ligado, tá? Que é o perigo do auto-engano. Então, por exemplo, muitas vezes, muitas pessoas têm, vamos dizer assim, tanta certeza que não são capazes de mudar ou que não conseguem, e isso acaba se tornando uma verdade absoluta. Então, às vezes as pessoas têm crenças já, vamos dizer assim, fixas. A gente já falou aqui também sobre crenças, né? Como que elas são fixas em nós. É muito difícil de tirá-las. A gente precisa muitas vezes ir aos pouquinhos, né? Identificando elas e questionando, tá? Mas muitas pessoas têm essas crenças fixas e acham assim que para elas não dá, que não tem como mudar, que isso não existe, né? E aí isso também pode acontecer por falta de conhecimento, né? Por falta de não buscar formas de como fazer com que isso mude. Muitas vezes também falta de confiança em si mesmo, tá? Só que como eu falei já, galera, todo mundo tem capacidade de mudar, né? Todos nós temos capacidade de realizarmos grandes feitos, de olharmos para as nossas características positivas e a partir disso, né, tirarmos proveito também. E também, né, se a gente fala de um sentido de que tem pessoas que acham que não conseguem e simplesmente não fazem, possuem outros estilos também de pessoas que se enganam, que acham que tudo é fácil, que tudo é lindo, que consegue tudo, que estão sempre pronta, tá? Mas que não fazem o que afirmam, tá? Então elas prometem e acabam não cumprindo. Então são dois padrões diferentes de pessoas. É aquele que simplesmente, né, tem crenças de que não consegue, não vai, não faz, e tem outras pessoas que acham que consegue tudo, que tudo é muito fácil, tá? Mas na hora, né, elas até afirmam, né, prometem, mas chega na hora e não fazem. Tá? Então, também tem crenças que acabam interferindo nisso, tá? Então, muitas vezes elas estão tão certas, né? Quando dizem que podem, que elas acreditam realmente nisso, né? E aí chega no ponto que, chegou lá no momento, não vai dar, não tenho tempo, né? Vou fazer depois, vou adiar, vou desistir, né? Na primeira dificuldade já desiste. Então, são padrões de pessoas diferentes, tá? Mas que possuem características mais ou menos parecidas, se a gente for pensar assim, tá? E aí elas acabam caindo também em hábitos não saudáveis, né? E se a gente for pensar quais dessas características a gente tem dentro de nós, né? Qual o estilo de pessoa que eu sou? É aquela fixa que diz que eu não consigo, eu não vou e não faço? Ou aquela pessoa que fala que faz, que consegue, mas na primeira dificuldade, não vai dar. Agora não vai dar, esse ano não vai dar, projeto emagrecimento já foi, né? Não, pra mim não serve, não consigo, vou ter que adiar, é muita coisa, não tenho tempo, um monte de justificativa, né? E acaba desistindo. Qual é o estilo de pessoa que você é? Será que você tem uma dessas características dentro de você? Todos temos, né, pessoal? Nós, enquanto seres humanos, todos temos
essas características, assim, cada um individual dentro das suas características, né? Mas a gente tem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Isso a gente não pode fugir, porque ninguém é perfeito. A gente já falou aqui, até porque perfeição é inatingível, né? Seria uma ilusão buscar a perfeição, né? A gente vai viver num mundo interno de muita ansiedade, tá? E aí, nesse sentido, né, de que a gente vem falando de pontos fracos, pontos fortes, de a gente se autoconhecer, eu desafio você, então, a descrever as suas características positivas, ou seja, aquelas características boas que você percebe em você, tá? Olhe para você, quais são as suas qualidades, aquilo que você tem de bom, tá? E eu também te desafio a colocar os teus pontos, aqueles pontos a melhorar, tá? Então, são pontos assim de desafios que você tem, que você acha que são necessários causar mudança, para que você consiga chegar lá no teu objetivo e que isso não te atrapalhe, tá? Anote, então, todos esses pontinhos fortes, esses pontos fracos, tá? Porque será preciso para quando a gente buscar atingir metas. Então, se a gente tem um maior conhecimento de quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, né? No sentido de eu vou ter vamos dizer assim, um armamento a mais para quando eu decidir buscar alguma coisa, tá? Um exemplo bem importante também, pessoal, tá? Vamos dizer assim, alguém que costuma adiar tudo, tá? Mas quando começa algo é muito determinado, vamos dizer assim, eu adio as coisas, mas quando eu decido por algo, eu sou muito determinada. Então, determinação nesse sentido aqui se torna um ponto forte, tá? Porque quando eu decido, eu vou lá, eu faço. Porém, tem a parte de que eu vou adiando até onde dá. Então, isso parte de a gente fala que é uma procrastinação, onde a gente espera, né, até chegar um momento, depois a gente vai, tá? Então, a procrastinação seria um ponto de desafio, um ponto a melhorar, tá? E isso é importante saber. Então, são pontos assim que vocês precisam identificar em vocês, tá? Eu sou muito determinada. Quando eu decido uma coisa, eu vou atrás e eu sigo fielmente aquilo que eu prometi para mim, né? Aquilo que eu coloquei como um ponto principal para mim esse ano, por exemplo, tá? Procrastinação, eu vou começar a academia mês que vem, mas agora tem a pandemia, então eu vou deixar, daí termina a pandemia, daqui a pouco, mas agora é inverno, e sempre tem vai, né, procrastinando, entende? Então esse seria um ponto a melhorar, né, a gente identificar isso. E se a gente for pensar, a procrastinação é somente um atraso, né? Porque as coisas ficam lá no sentido de fazer isso em tudo na nossa vida, né? Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né? Nos nossos estudos, né? Se eu tenho um trabalho para entregar tal dia, eu vou deixando, aí chegou um dia antes e eu tenho que fazer tudo, por exemplo, né? Então isso é procrastinação, a gente deixa tudo para o último momento, tá? Então isso é importante a gente identificar. Será que eu tenho características assim? A Dani colocou pontos fortes, determinado, disposta a mudanças, melhorias nas minhas atitudes. Ótimo. Pontos fracos, ceder à tentação muito facilmente se estou cansada. Então isso é algo que você precisa identificar também. Quando está cansada, sempre ter uma consciência maior para que você não, né, acabe não cedendo a essas tentações que você coloca aí. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. A Dani colocou, isso é bem difícil, mas todas as crenças que nós podemos mudar. Se a gente tem uma crença que está nos prejudicando, a gente pode buscar mudá-las. É isso mesmo, né? Elas são fixas, elas são mais difíceis, mas não tem nada que diga não é possível mudar. Tudo é possível, né? Com consciência, com treino maior cognitivo, tá bom? Então vamos lá. Então a gente falou um pouquinho pontos fracos, pontos fortes, né? E aí os pontos cegos que a gente falou antes, tá? Os pontos cegos, eles são um pouquinho mais complicados, gente, tá?
Por quê? Porque são pontos, tá? Sejam eles qualidades, sejam eles defeitos nossos, que né, são pontos cegos, mas não quer dizer que sejam só coisas ruins, tá? Mas eles são mais difíceis de a gente enxergar, tá? Por isso que eles são pontos cegos. E aí nós temos que perceber eles, é importante a gente ter autopercepção deles para que eles não se tornem grandes problemas para nós também, tá? Uma dica que eu vou dar aqui então, tá? Tarefa de casa, vamos dizer assim. É pedir para alguém, né? Alguém que você conhece, seja lá dentro da tua casa, tá? Eleja 3 pessoas. Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser o pai, os filhos, né? Uma amiga, um amigo, enfim. Eleja 3 pessoas que você convive muito, tá? Que é um convívio diário, tá? Explique para elas que você vai fazer uma atividade e peça para que ela eleja os teus pontos fortes, tá? E os seus pontos também a melhorar, então os pontos de desafios. Peça para que ela fale o que ela percebe de você, quais são os pontos fortes que ela percebe em você e quais são os pontos que você acha que ela precisa melhorar, tá? Mas fala num sentido assim da atividade ser séria, tá? Para que daqui a pouco a pessoa não leve na brincadeira, tá? Então, um olhar externo de uma pessoa que convive ao nosso redor, né? Que seja nós, é claro, é muito importante, tá? Porque é uma opinião diferente. Então, a gente vai ter uma opinião diferente de uma pessoa que às vezes a gente não percebe, tá? Então, é importante também que você escute, tá? Que você reaja bem, é claro, não, né? Se você tá pedindo pra pessoa, você também tem que ponderar, né? Observar o que essa pessoa diz, tá? Então, escreva, leia, releia, observe, né? Se questione sobre isso, tá? O que a outra pessoa diz também sobre você, nessas características, isso também não se torna uma verdade, tá? Vamos dizer assim, falou isso, acho que não concordo, né? Então, não torne isso verdades absolutas, é apenas um exercício para a gente ter uma ideia externa sobre nós também, assim a gente consegue, muitas vezes quando a gente tem dificuldades de perceber as nossas características, nossos pontos, né, se torna algo mais fácil, tá? Então faça isso, ajuda a clarear bastante, ter clareza sobre isso é muito importante, tá? Então, pequenas atividades assim que a gente for fazendo, né, as que eu já vinha falando e essa atividade, quando a gente fala um processo de autoconhecimento relacionado principalmente a um processo de emagrecimento, são muito necessárias, tá? Para a gente conseguir identificar essas forças e fraquezas nossas, e essas forças e fraquezas são as que nos impulsionam, então a gente precisa ter consciência sobre elas, tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer colocar mais alguma coisa? Bastante conteúdo, né, pessoal? E aí, vocês conseguiram identificar alguma força, fraqueza, mais alguém? Para a gente identificar, então, esses pontos cegos, né? Façam essa atividade com essas pessoas que convivem com vocês, tá? Para que vocês possam ter, vamos dizer assim, um aparato um pouquinho maior vamos dizer assim, por onde iniciar, o que fazer. E aí, pessoal, nas próximas lives, tá, que a gente vai estar falando para vocês, né, quando vai ser, nós vamos entrar diretamente num sistema de crenças nossas, tá? Então, como que elas são formadas, né? O que são essas crenças, de onde elas advêm. Então, a gente vai dar sequência porque quando a gente fala de hábitos, como eu já falei, é importante a gente ter conhecimento sobre elas, tá? E elas fazem parte, né, também para nossa busca de melhorias diárias. Então, a gente precisa entender um pouquinho elas, tá? Então, eu vou esperar vocês nessa próxima live para que a gente possa descobrir juntos quais são essas crenças individuais de vocês. E a gente vai preparar, né? A gente sempre prepara, né, com muito carinho e tenho certeza que vai ser bem especial também, tá? E eu espero que hoje nessa live, né, vocês tenham gostado,
Então, quem gostou, quiser compartilhar, né? Depois pode seguir lá no nosso canal do YouTube para assistir também os nossos vídeos, tá? Coloquem em prática as tarefas, tudo que a gente fala, né? É muito importante, porque para as próximas lives é importante a gente ter esse conteúdo, né? Um pouquinho mais teórico para a gente entender a continuidade do processo. E para finalizar também, eu gostaria de falar uma frase que eu acho muito bacana e que, de certa forma, faz sentido com os temas que a gente vem falando, tá? Então, é da Dalai Lama essa frase. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama hoje, tá? E o outro se chama amanhã. Portanto, o dia certo para amar, para acreditar, para a gente fazer as coisas, né? No nosso momento presente, né? O que passou não volta mais, né? Amanhã ainda não existe, então a gente precisa aprender a viver a nossa vida, e eu fico batendo nessa tecla, né? Que a gente precisa ter consciência em relação às nossas atitudes, nossos comportamentos, né? E que isso faz muito diferença, tá? Então, não adianta a gente ficar fixo num passado que já foi e não adianta a gente ficar preocupado com um presente que ainda não existe, tá? A nossa vida acontece agora, nesse momento que a gente está conversando, eu e você, né? E eu tenho sempre batido nessa tecla, então prestem muita atenção nisso, tá? Não adianta depois a gente ficar pensando no que pode e não pode ser feito se a gente não aproveita esse momento que a gente está agora, que é o nosso momento presente, tá? Então, eu agradeço muito vocês por estarem aqui hoje, tá? Muito obrigada.